Evangelho, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, hoje, memória do martírio de São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te-lo darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, hoje memória do martírio de São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 6º capítulo do Evangelho de São Marcos, onde ouvimos a narração do martírio de São João. Bem, antes de mais nada, o texto choca por conta da brutalidade, da barbárie do ato cometido pelo rei Herodes a pedido de Herodíades. São muitos os elementos que se somam a esse texto. De imediato pode vir um gosto amargo na boca, como se aquela que desejou o mal conseguiu finalmente ter êxito contra São João Batista. O texto deixa claro para a gente que Herodíades o odiava e conseguiu levar a termo a realização, digamos assim, do seu ódio contra João Batista, sobre esperar o tempo de poder, enfim, realizar a sua vingança contra o profeta. Bom, antes de mais nada, esse olhar é um olhar bem limitado. Por que, Padre Fábio? Porque a morte de João Batista dispara o tempo do Senhor. Pela morte de João Batista começa o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer a liturgia bizantina que com sua morte João desceu para cumprir o papel de precursor, anunciando aos que estavam na mansão dos mortos: o Senhor está chegando. Olha que visão espetacular! Quando pensamos em tudo aquilo que o Senhor está realizando paralelo à ação, digamos assim, perversa de Herodíades, começamos a entender que aquilo que parecia ser um triunfo não é nada perto de todo o bem
que está sendo recolhido por Deus. O que parecia ser a grande exaltação do triunfo do mal, na verdade, é apenas uma fagulha perto de todo o tempo da graça que está se iniciando e que está acontecendo contemporaneamente ao acontecimento daquele mal. Mas para que a gente consiga ver isso, é preciso que haja um coração rico e vivo na experiência de fé. Isso é muito importante. O texto marca para a gente que a pregação de João Batista era uma pregação acolhida e amada por muitos, que o tinham como santo, como homem de Deus. Muitos eram aqueles que o ouviam, inclusive Herodes, que o ouvia, que se interessava com curiosidade por ele, porém, que se constrangia diante do anúncio da verdade, e aqui nós temos um ponto fortíssimo. João nunca poupou o anúncio da verdade por conta da resistência de Herodes ou pela possibilidade de vir a perder algum tipo de apreciação ou de espaço na sua missão pelo descontentamento de Herodes. Como isso é importante! Colocarmos bem claro na centralidade do nosso anúncio evangelizador o exemplo de São João Batista, que sabia que o coração do rei se interessava por aquilo que ele falava, mas que não assumia para si, não abraçava. Era um homem que percebia onde está a verdade, mas não a seguia. E em nenhum momento, pelas dificuldades que o próprio rei enfrentava, por saber onde está a verdade e não persegui-la, João deixou de anunciar. E isso ia custar um preço. Mas o preço aqui não é o fato de acontecer o mal contra ele e ele custar o preço, um preço de vida eterna. Como assim, Padre Fábio? Jamais João deixaria de anunciar a verdade. Jamais João aceitaria a possibilidade de perder a vida eterna. Jamais João renegaria o Evangelho. Esse é o preço. É o preço que se ganha. É o preço da escolha feita. Ah, mas tem aquele outro preço também de sofrer as consequências por isso. Meu irmão, quem abraçou com clareza o ganho, o que são essas perdas perto daquilo que se ganha? Ganhar a paz por viver a verdade, ganhar a paz, como falávamos ontem no Evangelho, por praticar a humildade e a caridade, ganhar a paz que vem do Senhor pela obediência. O que é isso? Ou a grandeza disso tudo, ou melhor dizendo, o que é ser flagelado, perseguido e sofrer as retaliações físicas violentas desse tempo, ou morais violentas desse tempo? Diante de um ganho tão grande que a paz na relação com Deus e com o próximo nos oferece quando vivemos na obediência, humildemente, na humildade, quando vivemos na caridade, quando praticamos a caridade como o Senhor nos pede. Olhemos para o tesouro que nos é assegurado antes de pensarmos nas eventuais consequências que serão transitórias. Por um tempo, João morreu, mas para viver na eternidade. Por um tempo, sofreu cárcere, para depois viver na eternidade a liberdade. Por um tempo, foi desprezado, para depois ser honrado pelo próprio Deus por toda a eternidade. Por um tempo se tornou o objeto de ódio de uma pessoa, mas por toda a eternidade vive como objeto de amor aos olhos do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, o que a gente está olhando na vida? Em qual realidade os nossos olhos pousam primeiro?
Lembra que ontem falávamos sobre isso? Que ocupar o último lugar, que é o lugar da cruz, é consequência de quem escolheu fazer o irmão passar à sua frente, quem escolheu colocar o outro à frente, quem escolheu amar a outra pessoa. Por consequência, escolhe também o último lugar, o lugar da cruz, porque amou-nos com amor eterno, com amor misericordioso. O Senhor escolhe o último lugar, o lugar da cruz. Então, o que é que nós estamos olhando? Em qual direção os nossos olhos se orientam? O que realmente brilha os nossos olhos e atrai o nosso coração na hora de escolhermos o Evangelho? As perdas que porventura vivemos porque o Evangelho que iremos escolher será também odiado pelo mundo, além de ser odiado por aqueles que já demonstraram o seu ódio contra nós? Ou será que os nossos olhos se orientam na direção do tesouro que Deus nos promete, nos assegura? Como é significativo vermos que até mesmo no cárcere e em silêncio, João anuncia a presença de Cristo. Como assim, Padre Fábio? Como cordeiro imolado, como cordeiro nas mãos dos tosqueadores, assim também João entrega a sua vida. No silêncio do cárcere, não reluta, não se agita. Prenderam no cárcere, no calabouço, a voz que clamava no deserto. Tentaram emudecê-la, mas eis que o Verbo já estava no meio de nós. E mesmo que a voz cessasse, o Verbo já havia sido proclamado. Quem poderia agora impedir que ele fosse conhecido e amado pelos homens? Quem? Quem? É preciso que eu diminua e ele cresça. E eis que a voz que clamou no deserto agora cessa para dar lugar à palavra que foi ouvida, que foi proclamada diante dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, que espetáculo! Quem fala agora são os maus. João está em silêncio no cárcere. Os maus tramam entre si, esperam um momento. Eles esperam o momento deles, mas o momento de Deus já aconteceu e está acontecendo. Estão percebendo? A gente vai na narrativa vendo que os perversos estão ali no ápice da sua tramóia para poder conseguir. Eis que chegou o momento e agora eles vão conseguir e tudo mais. Mas o momento de Deus, o momento soberano do Deus Altíssimo, já chegou e já está acontecendo. O mal espera ter a sua oportunidade, mas Deus já realizou a sua obra. Para onde os nossos olhos se direcionam? Quando lemos o texto, parece que vemos aquele mal tão aceso e tão intenso, mas agora que estamos fazendo a meditação, ele parece tão pequenino diante da potência exuberante de Deus que está acontecendo em simultâneo, naquele mesmo momento. O Senhor já está batizado, já está anunciando além do Jordão, está esperando chegar o anúncio da morte de João para percorrer a inteira Galileia, anunciando a boa nova do Evangelho. A voz emudeceu, mas a palavra ecoa. E quando a gente olha isso, fala: meu Deus do céu, de fato, maravilhas estão acontecendo, de fato o poder de Deus está
como uma aurora arrebentando os seus raios pelo céu e dissipando completamente a escuridão da morte. Eis que o sol nascente nos veio visitar. A aurora do novo dia está começando. E ali, naquele momento em que os perversos tramam, e agora quando a gente olha de novo o texto, muda completamente de figura. Aquele mal que parecia tão grandioso, tão imperativo, é uma fagulha perto de tudo que Deus está fazendo de bom e realizando no meio do seu povo, por nós. Todas as imagens que compõem essa trama, elas são muito significativas. O aniversário de Herodes, ou seja, no momento em que ele renova o significado de sua vida, ele rompe completamente com qualquer possibilidade de acolhimento da verdade. Marcos usa a mesma palavra que é usada para falar sobre os discípulos. Diante do pedido de Herodíades, ou seja, diante do pedido homicida, então a gente sabe que quem é homicida desde o início é o demônio. Então, diante de um pedido homicida, ele imediatamente age. O padre falou em uma meditação anterior, né, que o coração de Herodes se entristeceu, e eu fazia essa consideração que ele se entristeceu por ele mesmo. Ficou triste por ele mesmo. Porque ao tomar aquela decisão, ele ia gerar mais problemas para ele. Porque a população via João, estimava João, e isso significa que iam falar mal dele. Ele não ia ter mais a apreciação que talvez ainda tivesse de positivo, ou a mínima que fosse. Agora, as últimas coisas de bom que ele poderia aparentar para o povo vai se perder. Então, no fundo, Herodes se entristece por ele mesmo, porque sua vida vai se tornar um pouquinho mais desagradável. Só por isso, porque do contrário ele não agiria imediatamente. Diz o texto, imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. A prontidão do coração de Herodes é para obedecer à voz do homicida. A prontidão do coração de Herodes é para não seguir a verdade. A verdade o constrange, e ele muitas vezes ficava encabulado diante da pregação de João, porque não conseguia, diante da verdade, progredir em passos largos com sua maldade. Assim como as trevas não se propagam quando brilha o esplendor da luz. Não significa que ele estava num caminho de conversão, mas que ele não podia voar na prática de sua maldade. Porque muitos corações, provavelmente, se acendiam com a chama do amor de Deus e com a pregação da verdade que João fazia. Estão percebendo agora? Muito bem. É toda uma outra perspectiva, porque às vezes a gente escuta esse texto e cria uma falsa impressão de que houvesse quem sabe que, talvez um caminho de conversão no coração de Herodes, mas, enfim. Marcos, como escreve, cancela completamente, não tem. Do contrário, eu não teria usado a expressão imediatamente diante da voz que foi declarada, a voz homicida de Herodíades. E depois lhe oferece culto. É importante ter isso claro. Foi dado os tesouros da terra, mas nenhum tesouro vale o preço de calar a verdade. Essa é a medida de Satanás. Todos os esforços valem na tentativa de calar a verdade. E o rei oferece o seu tributo. Ao entregar a cabeça de João Batista, a jovem,
e por sua vez ela entrega a sua mãe, ambos prestam o tributo àquele que é homicida, o tributo contra Deus. O que isso significa, Padre? Significa que eles declaram explicitamente, todos aqueles que tomam parte com eles nesse ato, que estão prontos a servir e a honrar aquele que é o homicida, ou seja, aquele que se levanta contra Deus e contra a verdade. É uma pena ver que ainda muitos se propõem e tomam parte nessa atitude de rejeitar o que vem de Deus e oferecer tributos àquele que se levanta contra Deus. Mas a quantidade desses, perto de todos aqueles que vão se converter ao anúncio da Boa Nova por Cristo Jesus, e a quantidade desses, em comparação àqueles que já buscaram o caminho de conversão pela pregação de João Batista, meus irmãos, é equivalente a um grão de areia lançado na grandeza do oceano. Nada. Nada. E mais uma vez a gente está vendo o triunfo de Deus. Olhando a presença do mal e constatando o triunfo de Deus. Quantos são os corações dos comensais que participam e aceitam isso? Quantos são os corações daqueles que se convertem à margem do Jordão e que vão se converter ouvindo a boa nova do Evangelho? A memória do martírio de São João Batista nos fala a respeito do triunfo do Senhor. O sangue de João é derramado, pré-anunciando o sangue do Cordeiro que será imolado. Como falávamos ainda há pouco, o silêncio de um, o silêncio do outro, a entrega de um, a entrega do outro. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, para que também o nosso coração espere, confie e deseje Deus e o seu reino, como esperou, confiou e desejou o coração de São João Batista. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. João Batista viu e apresentou o Messias ao mundo. Que grande tesouro! E nós dizemos, João foi maior do que os profetas, por isso, agora você que me escuta e eu que estou falando, nós temos Cristo presente conosco, ressuscitado, e o mostramos para o mundo. Já pensou nisso? Se grande foi a honra, e se essa honra foi forte o suficiente ao ponto de forjar um coração com essas características que é o coração de João Batista. Olha a honra da sua dignidade e da minha dignidade pelo batismo. E peçamos ao Senhor que pela intercessão de São João Batista, essa honra pela dignidade do nosso batismo seja forjada pela potência do Espírito Santo, seja modelada de maneira que nós possamos viver uma vida de maior entrega, de maior doação, que é aquela de João. Que nós possamos também, como ele, entregar a nossa vida para fazer Cristo conhecido e amado e presente em comunhão com o coração de todos os homens, de todos aqueles que o Senhor confiar às nossas mãos ao longo de nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.